Olá pessoal, meu nome é Cássio Granzinoli, estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o concurso para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados de Rio e Espírito Santo. Então, em relação a esse concurso, o edital acaba de ser publicado no Diário Oficial, dia 16 de dezembro agora, de 2011, e as provas já estão previstas então para o ano que vem, com abertura de inscrições para janeiro. Então, vou explicar um pouquinho para vocês sobre a estrutura do Poder Judiciário. Inicialmente, falarei um pouco sobre o edital, sobre os cargos que serão oferecidos e ainda falarei, mais ao final, um pouco sobre a competência da Justiça Federal, que é um dos temas que está no programa deste edital e é, obviamente, um tema importante e relevante, já que o concurso é para a Justiça Federal, para o Tribunal Regional Federal. Obviamente que o candidato deve dominar bem a competência da Justiça Federal, ou seja, que casos, seja em matéria penal ou em matéria civil, que a Justiça Federal julga. Então, vamos lá. Inicialmente, como já falei, né, sou juiz federal aqui nesse Tribunal Regional da 2ª Região, sou coordenador da área jurídica do IBENAC, não tem nenhuma ingerência, né, sobre o concurso, organizado por uma banca independente, Fundação Carlos Chagas, mas estou aqui com a minha experiência já em concurso, várias aprovações ao longo de vários anos, inclusive na área de tribunais, para o servidor do TRT, servidor da própria Justiça Federal, do Ministério Público da União. Então, com essa experiência e aliado também à experiência como professor de curso preparatório, de professor universitário, vou tentar explicar um pouquinho, passar algumas dicas para vocês sobre esse concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então vamos inicialmente um pouco sobre o concurso em si, sobre este edital que acaba de ser publicado. Bem, então como dito, o edital foi publicado agora recentemente, no dia 16 de dezembro, e as inscrições já estarão abertas a partir de 9 de janeiro do ano que se segue, né, de janeiro agora de 2012, até 7 de fevereiro de 2012. Então, nesse período, diretamente no site da Fundação Carlos Chagas, o candidato interessado a um desses cargos poderá se inscrever. Bem, que cargos são esses? Bem, o Tribunal Regional Federal acaba de lançar, neste edital, concurso para cargos de nível superior e de nível médio. Então, esse é o primeiro passo, a primeira coisa que vocês que estão aí almejando um concurso para o TRF, para a Justiça Federal, que já trabalho lá há cerca de 11 anos, posso afiançar que é um excelente local de trabalho. Os servidores que lá estão, né, são bastante satisfeitos com o trabalho, com a estrutura, com a administração do serviço que é feita pelo nosso tribunal. Então, posso afiançar que a Justiça Federal é um ótimo órgão para trabalhar. Eu que já trabalhei aí em vários locais, no Estado, no governo federal, na parte executiva, então posso dizer que em relação ao Judiciário Federal, ele é realmente um órgão muito bom de exercer nossas atividades. Bem, então esses cargos, como eu havia dizendo, importante que vocês saibam de antemão, é que você seja formado em curso superior, seja em Direito, seja em qualquer curso superior, inclusive vocês aí que estão gravando as aulas, que são formados em comunicação, em outras áreas, pode se candidatar a um desses cargos. Então, tem cargo especificamente para nível superior formado em Direito, que é o chamado área judiciária, ou seja, aquele formado em Direito. E essa área judiciária se subdivide em duas. Área judiciária, propriamente dita, que é aquele que vai trabalhar no cartório, mas que é formado em Direito e que, portanto, se candidata a uma dessas vagas, e a área judiciária / executante de mandados, que é, na verdade, o oficial de justiça, aquele que fica ligado a uma seção própria e vai cumprir os mandados. O que são os mandados? São as determinações, as ordens que o juiz expede nos processos e que tem que ser cumprida por alguém. E esse alguém, esse longa-manos do juiz, ou seja, a mão longa do juiz, que vai cumprir a determinação do juiz, é o chamado executante de mandados, é o oficial de justiça. Cumprir os mandados, vai intimar as pessoas, vai
cumprir aquelas determinações, citações, intimações e outros atos que devam ser tomados no processo quando a intimação tiver que ser pessoal, ou seja, quando ela não for feita pela imprensa ou por outro meio qualquer aceito pela legislação, quando ela tiver que ser cumprida pessoalmente, quem vai cumprir essa diligência pessoalmente, penhora, intimação, qualquer outra diligência pessoal, será então esse executante de mandados, ou seja, o oficial de justiça. Então essa área judiciária se subdivide em duas. A judiciária propriamente dita, que vai trabalhar no cartório, e a judiciária executante de mandados, que é o oficial de justiça. Temos ainda, em relação ao nível superior, a área administrativa, que pode ser também, podem concorrer a esse cargo qualquer pessoa formada em qualquer faculdade, qualquer curso superior, reconhecido, obviamente, pelo MEC. Então, qualquer curso superior pode concorrer a essa área administrativa. E temos ainda a área administrativa / apoio especializado, que são os cargos, né, como o próprio nome diz, são os cargos específicos para quem é formado em contabilidade, biblioteconomia, estatística, medicina, odontologia, engenharia e várias de suas especialidades. Então, também pode se candidatar a vagas específicas para esses cargos, desde que tenham os diplomas, então, exigidos para tal, de médico, de engenheiro, de contador. Então, basicamente, é isso em relação à área superior. Nós estamos vendo aqui, então, é o analista judiciário, como eu disse. Este analista judiciário aqui, que se subdivide na área judiciária propriamente dita e a área judiciária executante de mandados. A área administrativa, qualquer curso superior, e a área administrativa, apoio especializado, que são aquelas disciplinas, essas matérias aqui, constantes do edital, arquitetura, contadoria, enfermagem, então você mesmo, aí, né, formado em enfermagem, engenheiro, em várias especialidades da engenharia, informática, medicina, odontologia, psicologia, serviço social, dentre outros, previstos no edital, podem concorrer a essas áreas, a esses cargos específicos. Bem, aqui está a remuneração inicial prevista no edital para esses cargos de analista de R$ 6.500 e o valor da inscrição a ser feito diretamente no site da Fundação Carlos Chagas. Bem, ainda em relação a esses cargos, objeto do edital, temos os cargos para nível médio, o antigo segundo grau, né, da minha época ainda, mas que hoje chamado de nível médio. E esses cargos de nível médio são os cargos de técnico judiciário. Técnico judiciário, que tem a área genérica de técnico judiciário e umas áreas específicas de segurança e telecomunicações / eletricidade e a parte de apoio especializado de contabilidade, enfermagem e informática. Esses cargos aqui, para o técnico, exige apenas o ensino médio completo, como já acabei de falar. Então, não é preciso ter nenhuma faculdade, mas, em regra, muitas pessoas que concorrem a esses cargos também já são formadas, porque o salário também é bastante atrativo e pessoas formadas costumam concorrer aos dois cargos, ao de nível superior e ao de nível médio, pois as provas costumam ser em dias distintos, ou pelo menos algumas são de manhã, outras são à tarde, quando realizadas no mesmo dia. Mas, de qualquer modo, você que é apenas formado em nível médio, as matérias não são muitas, nada impede que você concorra, que você estude, porque certamente o que faz a diferença vai ser essa determinação, essa dedicação e esse estudo. Não adianta ser formado em curso superior, ser muito inteligente, se não estuda, se não, né, memoriza ali o que é cobrado. Em regra, essas questões são bastante literais, de lei, de códigos em relação ao direito e à legislação, ou mesmo a parte mais das ciências exatas. De qualquer modo, a pessoa tem que memorizar, tem que guardar, porque, caso contrário, não vai lograr a aprovação. Bem, o edital em relação às vagas, algo que assusta, por vezes, as pessoas, falar, não vou estudar porque não tem nenhuma vaga, só tem cadastro de reserva. Na verdade, já tem várias varas federais previstas para serem instaladas agora em 2012, 2013, 2014, as próprias turmas recursais, que tem um projeto de lei para ser, né, em fase final de aprovação.
Então, esse cadastro de reserva, porque o tribunal, né, a administração, não pode especificar o número de cargos sem que haja essa previsão já expressamente prevista em lei. Então, coloca cadastro de reserva, mas na verdade já tem várias varas a ser criada, cada vara conta com pelo menos 15 servidores, mais a parte administrativa toda, essas partes que eu falei de apoio especializado. Então, serão várias vagas ao final, o concurso, né, tem validade de 2 anos, prorrogável, pode ser prorrogável por igual período. Então, nesses casos, muitas vagas são abertas ao longo do tempo, muitas pessoas vão se aposentando, vão sendo aprovadas em outros concursos. Então, não se assustem com essa questão de cadastro de reserva, estudem e aguardem que certamente aqueles que se dedicarem conseguirão lograr êxito aí na aprovação. Prestação das provas, conforme consta no edital, nessa essa nomenclatura, a prestação das provas, na verdade, é a previsão para a realização das provas. Então, a previsão, de acordo com o edital, é para que essas provas sejam prestadas em 25 de março de 2012, parte delas, e as provas práticas já previstas apenas para maio do ano que vem. Então, aí há um prazo razoável de pelo menos 3 meses para que vocês se preparem, que vocês estudem e possam, né, buscar aí o êxito e a aprovação tão desejada. Então, como dito, temos pelo menos 3 meses para nos dedicarmos, para estudarmos e buscarmos essa aí aprovação. Certamente vocês que se dedicarem, que assistirem aí às aulas, que estudarem, conseguirão. Bem, e as matérias previstas para esses cargos? É claro que temos cargos de apoio especializado, que tem matérias específicas para cada área. Mas, de um modo geral, em relação aos cargos, de sua maneira geral, nós temos o seguinte: em relação aos cargos de nível superior, na área judiciária, incluindo executante de mandados, nós temos português e redação, que na verdade é comum a praticamente todos os cargos, e os conhecimentos específicos de direito para esses cargos, já que é a área judiciária, que são os direitos administrativo, direito constitucional, o direito civil, o processo civil, direito penal e processo penal, direito tributário e direito previdenciário. Então, esse direito previdenciário é algo novo, que normalmente não é cobrado, mas que está aqui nesse edital e certamente o nosso curso aqui, o IBENAC, vai contar com um excelente professor dessa matéria. Em relação a direito tributário, teremos aqui a aula do João Marcelo, ex-auditor fiscal, juiz federal, também excelente, aí um nome de respeito e nessa área do direito tributário. Eu próprio ministrarei o processo penal e outros juízes federais, procurador da Fazenda, vão administrar essas matérias aqui no IBENAC para esses cargos específicos que exigem direito ou noções de direito, porque as matérias, o programa é bem comum. Embora fale em noções de direito, na verdade, comparando o programa da área judiciária e da área administrativa, a diferença é uma coisinha muito pequena que um tem em relação ao outro. Então, quem estuda mais, quem estuda para a judiciária, obviamente vai conseguir também estudar para a administrativa. E quem da área administrativa que estude a matéria ministrada, ainda que voltada para um nível um pouco mais elevado de área judiciária, obviamente que vai apreender bem aquela matéria, aqueles pontos, e vai conseguir se sair bem nas questões, mesmo porque cada dia que passa, né, como todos sabem, o nível das perguntas vão aumentando, então o candidato tem que sempre procurar estudar o mais. Se cair mais fácil, ele acerta; se cair mais difícil, também vai estar preparado para responder às perguntas. Bom, em relação à área administrativa, ou seja, aquela que requer a formação em qualquer curso superior, nós também temos português e redação e as noções de administração, de direito administrativo e de direito constitucional.
Em relação ao cargos de nível médio, da área administrativa, que é a área mais abrangente, nós teremos também português, matemática, raciocínio lógico e essas noções desses direitos: administrativo, constitucional, processo civil e processo penal. A maioria dessas matérias, seja para nível médio, seja para nível superior, serão ministrados aqui no nosso site, no nosso curso, o IBENAC, serão gravados, atualizados, já que estamos aqui exatamente após o edital, preparando e organizando essas questões, essas matérias, de acordo com o programa já previsto no edital, já trabalharemos com questões da banca examinadora, da Fundação Carlos Chagas, porque isso também é bastante relevante e importante, a gente trabalhar com a banca que vai organizar o concurso, porque cada banca tem a sua peculiaridade, o seu modo de formular as questões e de exigir no concurso. Bom, de qualquer modo, feitas essas explicações sobre o concurso, é sempre recomendável que o candidato ele leia o edital do concurso, já que ele vai fazer uma prova, ele tem que saber. E a lei do concurso é o quê? É o edital. Então ele tem que ler o edital, ver o que é exigido para os cargos que ele pretende concorrer, se ele possui aquela habilitação necessária e todos os procedimentos, o programa completo que tem no site. Recomendo àqueles que estudem para o concurso sempre que imprimam esse edital e especificamente o programa, e à medida em que vão estudando, vão lendo, que grifem debaixo de cada ponto dentro do programa o que já estudaram, porque ao final dos estudos, chegando perto da prova, ele já terá, se não tiver, ele tem que ler, tem que estudar, ter estudado todos aqueles pontos ali previstos no edital, no programa. Então isso é muito importante, que imprimam o edital, particularmente a parte do programa, do conteúdo programático, e que à medida em que vão estudando os pontos, por exemplo, processo penal, competência da Justiça Federal, vai lá, lê o artigo 109, assistiu a aula, ouviu algum material de apoio que nós aqui fornecemos gratuitamente, junto com, após a aula aqui gravada que vocês assistem, vocês podem baixar gratuitamente o download desses PowerPoint, desses slides, para acompanhar os estudos, para estudar também mais um complemento, porque o nosso cérebro apreende de várias formas, não é isso? Ouvindo, vendo, lendo e usando todos os sentidos, são formas de apreensão e de captação que o cérebro se utiliza. Então, quanto mais sentidos você puder utilizar para aprender, para dominar, para aprender certo assunto, então melhor para o cérebro, que ele está sendo ajudado por você. Então, se você assiste aqui ao que eu estou falando, se você lê, você assiste e ao mesmo tempo ouve o que estou falando. Se você depois pega esse material, imprime e lê esse material, grifa, por exemplo, com a cor verde, que segundo pesquisa já do japonês, é uma cor que o cérebro tem maior facilidade para gravar, para fixar, para memorizar. Então, mais uma vantagem para você. Se você lê repetidamente aquele assunto, se você lê várias vezes, se você escuta, se você tenta utilizar artifícios mnemônicos, e artifícios de memórias para gravar aquele assunto, então maior facilidade você vai ter. Então, uma pesquisa recente da Universidade da Pensilvânia comprova que a memorização, que nós chamamos de decoreba, ainda é o método mais eficaz para que o cérebro guarde as coisas. Então, não adianta, vou entender que é assim. Tudo bem, pode tentar entender, achar um nexo, um sentido para facilitar. Mas, de qualquer modo, muitas coisas são literais, de leis, de códigos, fórmulas matemáticas, você tem que guardar de qualquer modo, tem que decorar aquilo e pronto. E como você vai decorar? Repetindo, lendo, coloca os papéis na porta da geladeira, faz umas fichinhas, leva para casa, leva para o carro, leva para o ônibus, aí parou no ponto, está esperando o ônibus, abriu aquilo, sentou no metrô, abre a fichinha, vai lendo, e assim é que você vai memorizar os assuntos. Bem, então recomendo, como dito, a leitura deste edital, o programa, a impressão do programa, e à medida que forem estudando, vão assinalando lá, por baixo de cada ponto, o que vocês já estudaram, para que ao final, chegando próximo ao concurso, já tenham lido todo, estudado todo o programa. Bem, em relação aos cursos do IBENAC,
Nós, em relação aos cursos, nós temos aqui cursos, né, para várias áreas, área fiscal, área jurídica, mas especificamente em relação a esse concurso para o TRF, nós iremos aqui, já temos na nossa página alguns cursos já que acabamos de colocar, curso de português, por exemplo, da professora Júnia, que é um ótimo curso. A professora Júnia é uma excelente professora, muito focada e muito especializada nas bancas examinadoras, então ela grava as aulas, ela, de acordo com o tipo de banca que vai ministrar o concurso, e ela certamente vai, em relação a isso aqui, vai ainda gravar questões específicas da FCC, que constarão lá do site, porque além da parte teórica, gravaremos também exercícios para que vocês, ao final, tendo visto a parte teórica, possam verificar se realmente aqueles conhecimentos foram apreendidos e como? Através de exercícios. Então vamos fazer exercícios e tentaremos fazer ao máximo possível exercícios da banca examinadora, ou seja, da Fundação Carlos Chagas, porque são esses exercícios, obviamente, que vão cair na prova. A banca, a Fundação Carlos Chagas, né, já é bem antiga, já vem elaborando concursos aí há anos, então, obviamente, que eles têm ali uma linha que vem sendo mantida, que vem sendo seguida. Então, nós vamos estudar esses exercícios, essas provas, e tentaremos repetir aqui tais exercícios para vocês e reproduzir os exercícios da própria FCC para que vocês tenham essa noção do que é que eles exigem. Bem, então, nós teremos, então, como dito, né, curso de português, cursos de matemática e raciocínio lógico para a área que é exigida, no caso é a área de nível médio. Teremos as partes de direitos e as noções de direito ali gravadas para essa finalidade também, ou seja, para aquelas áreas que requerem esses direitos, direito penal, processo penal, civil, processo civil, tributário, previdenciário. Então temos aulas que nós iremos aqui apresentar para vocês, né, colocaremos à disposição, atualizadas de acordo com o programa. Então as aulas todas estarão ali de acordo com o programa. Pode até ter aula que tenha até um pouco mais que o programa, mas nunca vai ter aula que tenha menos do que o exigido. Se tiver um tópico ou outro, isso pode até acontecer em relação a alguma matéria específica, mas, regra geral, elas seguirão ali, procurarão seguir ao máximo possível o previsto no edital. Então, vocês visitando aqui o nosso site, entrando nas áreas específicas, poderão ter acesso a essas aulas. Muitas delas já, né, algumas, na verdade, já estão disponíveis e outras, a partir de janeiro, estarão também disponíveis em nosso site, exatamente para termos tempo de atualizarmos, de gravarmos exercícios e questões mais específicas da Fundação Carlos Chagas e, portanto, para que vocês tenham um material totalmente atualizado a partir de janeiro. As matérias que ainda não constarem no site, seja para os cargos de nível superior, seja para os de nível médio, lá estarão disponíveis em boa quantidade, suficiente para que vocês, acompanhando ainda com o apoio, né, o material de apoio a ser disponibilizado e mais o estudo das normas, usando os códigos, legislação e outros que vocês já possuam, consigam então se preparar de forma bastante adequada e cheguem na prova bastante, portanto, preparados para realizá-la. Os nossos professores, como eu já também havia aventado, em relação à parte do direito, são, na sua maioria, juízes federais, procuradores federais, professores de cursos preparatórios especializados. Vocês, acessando a parte própria do site, onde está escrito assim, naquela aba professores, poderão verificar quem são os nossos professores, quem são os professores que ministrarão especificamente essas matérias aqui para o TRF, e poderão ver que são todas pessoas altamente gabaritadas, qualificadas e prontas para passarem para vocês o melhor que elas saibam, não apenas de conhecimento, mas até mesmo de experiência em relação a concursos públicos, que a maioria já passou por isso que vocês estão passando agora, já se prepararam para vários concursos públicos e, portanto, têm
essa bagagem, essa experiência, essa expertise para repassar para vocês. Bem, aproveitarei também já para dar algumas dicas em relação a essa prova específica do TRF, falar um pouquinho do Poder Judiciário, falar um pouquinho da competência de alguns órgãos do Poder Judiciário e especificamente da competência da Justiça Federal, já que o concurso é para um Tribunal Regional Federal. Isso está expressamente lá previsto no programa, já li lá o edital recém-publicado e está lá em processo civil e em processo penal, competência da Justiça Federal. Então isso é bastante importante que vocês dominem esse assunto e eu já vou dar aqui, vou gravar, vou falar sobre isso em meu curso, mas já vou adiantar para vocês esse ponto bastante importante, que é a competência de alguns tribunais, juízes e da Justiça Federal. Então vamos lá, primeiramente um organograma, já que vocês vão fazer um concurso para um tribunal, para o Poder Judiciário, um organogramazinho de como é que o Poder Judiciário está estruturado aqui em nosso país. Então, como todos aí já devem, que estão estudando, já devem saber, nós que eu falo, o Estado, ele se divide em 3 poderes, o poder judiciário, executivo e legislativo. Isso não é uma invenção do Brasil, não é uma invenção tão moderna assim, isso já remonta à própria Grécia Antiga, com Aristóteles já tinha feito essa distribuição dos poderes. Depois Montesquieu, no Espírito das Leis, seu célebre livro, ele, de forma mais sistemática, ele organizou e sistematizou esses poderes e a competência, a atribuição de cada um deles. Isso vem sendo reproduzido nos Estados modernos, sobretudo nos Estados democráticos de direito, e essa tripartição, essa separação, chamada separação entre aspas, na verdade é uma tripartição, porque os poderes são interdependentes e harmônicos entre si, então ela vem sendo reproduzida nesses países, nesses estados democráticos de direito, e no Brasil, por força lá do artigo 2º da Constituição Federal, está prevista também essa separação, essa tripartição dos poderes. E um desses poderes é o Poder Judiciário. E como que ele está estruturado? Nós temos então um órgão de cúpula do Poder Judiciário, que aqui está, é o Supremo Tribunal Federal, está aqui no ápice do organograma. Isso não significa que ele seja superior aos demais tribunais e aos juízes. Ele não é hierarquicamente, ele não dá ordem aos tribunais e juízes. Ele é superior do ponto de vista jurisdicional, ou seja, na aplicação da jurisdição. O que é a aplicação da jurisdição? É a aplicação do direito no caso concreto. Jurisdicere significa dizer o direito. E quem diz o direito? São os juízes e os tribunais. Eles que aplicam o direito no caso concreto, nos casos que eles são submetidos. Então, esse órgão de cúpula é o Supremo Tribunal Federal e nós temos ainda outros tribunais superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula no âmbito da Justiça do Trabalho, o Superior Tribunal Militar e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal chamado Tribunal da Cidadania, um tribunal criado com a Constituição de 88, veio substituir o antigo Tribunal Federal de Recursos e está aqui também como Tribunal Superior dentro deste organograma. Depois, no âmbito dos chamados tribunais de segundo grau, nós temos os tribunais regionais federais, das diversas regiões, que nós veremos daqui a pouco, os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais do trabalho, os TRTs, e os TJs, ou seja, os tribunais de justiça, que são aqueles tribunais de segundo grau no âmbito da justiça comum estadual. E depois, nós temos os órgãos chamados de primeiro grau ou de primeira instância, que são os juízes, as varas e juízes. Juízes eleitorais, varas, aqui em relação especificamente à Justiça Federal, varas federais criminais, de acordo com a especialização e com a competência, varas federais criminais, varas federais cíveis, varas mistas, ou seja, que tem mais de uma competência ao mesmo tempo, varas previdenciárias e juizados especiais federais. Então, assim, de modo geral, assim, bem en passant, bem grosso modo, essa aqui é a estrutura do nosso poder. Já que vocês vão fazer um concurso para o Poder Judiciário, vocês, antes de começar a estudar e decorar o que compete a cada um, o que compete ao Supremo, o que compete ao STJ,
qual é a competência da Justiça Federal, vocês têm que ter essa noção, essa visão geral, para a partir daí passarem a estudar de forma mais estanque cada um dos pontos. Bem, então vamos lá. Competência dos juízes e tribunais. Então, visto de forma assim genérica, né, geral, esse organograma, essa estrutura, nós passaremos a falar da competência dos juízes e dos tribunais e da Justiça Federal. Farei uma pequena pausa aqui no vídeo para que ele não fique muito longo e voltarei em seguida, já num próximo bloco, falando especificamente deste ponto.